por terem vindo e dividir o domingo conosco aqui. Hoje o estudo é o estudo do Vida Consciente. É um estudo que, particularmente, eu gosto bastante de conversar com vocês. E quando eu falo conversar, realmente é conversar mesmo. Eu não tenho nenhuma autoridade superior. Quando eu estou aqui em cima, eu só estou dividindo com vocês o estudo que eu fiz previamente antes de chegar aqui. E eu uso esse espaço também como... Eu divido algumas coisas que, para mim, fizeram sentido e que, para mim, fizeram parte de uma mudança naquilo que eu imaginava ser e naquilo que eu imagino ser hoje. Então, toda essa conversa do Vida Consciente, ela gira em torno disso. Ela gira em torno de algo que a gente precisa ter para que a gente possa chegar num lugar diferente daquele que a gente imagina que seja. Diferente daquilo de, é aqui, eu estou aqui porque o destino me trouxe para cá. Muitas vezes sim. Muitas vezes o destino o trouxe ali. Mas esse destino não é um destino ao acaso. Teve alguma coisa, em algum lugar, em alguma época da sua vida hoje, ou das vidas anteriores, que fizeram com que você chegasse naquele momento, naquele ponto. Para que você chegasse naquele momento fazendo aquela coisa, passando por aquilo, ganhando algumas coisas, perdendo outras, sendo feliz, tendo que lidar com tristezas. Tudo isso tem uma linha histórica de fatores que a gente tem que colocar sempre na ponta do lápis e trocar um pouco da palavra destino pela palavra combinação. Porque muitas vezes a gente combina tudo isso que a gente passa aqui. Muitas vezes a gente mesmo, lá em cima, ou lá embaixo, ou de onde for, a gente vai, faz um contratinho e fala, eu vou passar por isso, eu vou encarnar ali, eu vou passar por essa situação de pobreza, riqueza, enfim, eu vou ter essa aparência, eu vou nascer naquela família, aquela família vai me acolher. Tudo isso, muitas vezes, é combinado. Para quê? Para que através desta vivência você depure e consiga consertar, vamos dizer assim, a palavra, você consiga consertar alguma coisa mais ampla, alguma coisa que você deixou para trás. Muitas vezes a gente, eu vim e agora eu estou trabalhando nesse trabalho aqui que é muito árduo, é um trabalho humilde, e eu trabalho, chego em casa, tenho que trabalhar de novo porque a pessoa que está comigo não faz nada e eu não consigo. Exatamente isso que você precisa passar. As coisas que a gente precisa passar, a gente está passando. Porque se a gente conseguir passar por isso que a gente está passando agora, com resiliência, a gente consegue completar uma missão. E todas as encarnações que a gente tem é uma missão que a gente tem para fazer. A gente tem uma missão nessa encarnação. Muitas vezes a gente nem sabe qual é. Às vezes nem é nos informado, e às vezes nem é melhor nem saber o que você veio fazer aqui. Porque se você souber o que você veio fazer e não conseguir fazer, talvez a frustração em vida aqui, em encarnado, seja muito maior. Talvez se você vier para passar junto a uma família onde tem uma pessoa muito difícil, que você não aguenta, pelo amor de Deus, aquilo é um desafio muito grande. Se você soubesse tudo aquilo que já foi feito anteriormente entre vocês mesmos, essa ciência de tudo que aconteceu poderia atrapalhar os seus destinos. Poderia atrapalhar o seu livre-arbítrio, poderia atrapalhar as coisas como você enxerga tudo isso. E quando atrapalha, ele tira você da sua missão. Porque você não evoluiu. É a mesma coisa de você estar lá e você sabe, assim, vamos falar fala um número de 1 a 10, mas você já viu o número que está lá com ele. Eu pego o número aqui de 1 a 10, você já viu o número. É 5. 5. Qual o seu mérito? O que você ganha com isso? Nada. Nada. Então, não saber das coisas, às vezes é muito melhor, e eu tenho essa certeza que não saber das coisas que a gente fez anteriormente, muitas vezes é muito melhor do que saber. Porque você consegue
através dos seus próprios méritos, conseguir vencer aquilo que precisa vencer. Conseguir passar por aquilo que você precisa passar. E aí, quando a gente pensa nisso, tem os filhos também. Nossos filhos, nossos irmãos. Não que a gente não tenha que ter compaixão com todos aqueles que estão passando por aquele conflito, por exemplo, em Israel. Longe disso. Longe disso. Mas será que não estava dentro da programação deles mesmos? Ou dentro de uma programação muito maior do nosso governante desse planeta, para que eles tivessem que passar por aquilo nesse momento? Será que talvez através desse conflito cruel, e nada justifica isso, será que através desse conflito alguma coisa diferente vai acontecer? Deus não liga tanto para o início das coisas, Ele liga para o final delas. E no final tudo dá certo. E muitas vezes a gente passa pelas dores, o que a gente chama de dor, Deus chama de amor. Ele está deixando a gente passar por aquela dor, Ele está deixando aquele conflito acontecer, porque poder Ele tem para acabar agora aquilo lá. Mas Ele não pode intervir no livre-arbítrio, quer dizer, pode, mas Ele não vai fazer isso. E talvez isso tenha um plano muito maior. Esse é o início de um fim muito diferente para nós. Porque talvez através desse conflito, aquelas pessoas que estão lá tenham algum despertar. Talvez o mundo ao redor de tudo isso tenha algum despertar. Então, quando a gente vê certas cenas, não tem como não ter compaixão, não tem como não ficar comovido com certas cenas. Mas muitas vezes a gente tem que deixar com que a pessoa passe por aquilo, para que ela, através dela mesma, se fortaleça. Porque se eu ficar toda hora dando alguma coisa para alguém, de graça, sem nenhum tipo de esforço, muitas vezes essa pessoa não vai conseguir aprender a ganhar, aprender a conseguir. E às vezes a missão dela aqui é conseguir. Às vezes a missão dela é realmente passar por aquele problema muito sério de saúde, passar por aquilo, com aquele problema de fome. E obviamente que não vamos deixar as pessoas passar por severo, ninguém vai deixar. Mas talvez essa situação, para ela, seja necessária. Porque talvez em outras existências ela tenha abusado muito do poder da comida, ou tenha deixado muitas outras pessoas passarem fome na frente dela. Os escravos, por exemplo. Por que eles passaram por aquilo? Como eles vêm encarnando depois disso? Divaldo sempre fala, que eles vêm encarnando bem diferentes, e aqueles senhores de escravo vêm encarnando como escravos e vivendo em situações muito piores do que a deles. Porque hoje, além daquela, não sei se tem algo pior do que aquilo, mas hoje ainda tem uma pressão psicológica muito grande. O mundo é muito diferente do que daquela época. O conhecimento, a ciência é muito diferente daquela época. Talvez naquela época a cultura deles chegasse a um ponto onde isso, claro, injustificável, mas fazia parte de um contexto infeliz, mas fazia parte. Hoje não. Hoje as pessoas se escravizam através de outras coisas. E é uma escravidão onde nós mesmos nos colocamos os nossos próprios algemas e trabalhamos de graça por uma rede social, por exemplo. Então hoje há vários outros mecanismos de escravidão. E Deus usa as encarnações para que nós possamos usá-la para chegarmos num lugar mais alto, para chegarmos numa evolução espiritual. E quando a gente percebe isso, a gente entende que isso sim é vida consciente. O que eu preciso fazer? Quais são os meus erros, os meus acertos? O que eu preciso fazer para conseguir evoluir aqui ainda? Que a única encarnação que a gente pode fazer alguma coisa é essa. A gente não sabe se encarnar de novo e as de lá já foram. O que a gente vai fazer
nesse momento. A vida consciente, essa conversa, que é exatamente esse despertar. Conscientemente, o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? Eu vou continuar indo lá? Eu quero, por exemplo, parar sei lá, de fumar. Eu vou continuar indo num lugar que as pessoas fumam na minha frente? Quero parar de beber. Eu vou continuar indo em bares? Eu não estou dizendo beber, não estou fazendo nenhuma apologia a nada. Mas se eu quiser mudar realmente, eu tenho que mudar. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas vão continuar acontecendo para mim. E esse é o despertar da vida consciente. E quando a gente chega, por exemplo, numa casa como essa, a casa espírita em geral, não estou falando só do CEPA, a casa espírita em geral é um instrumento da divulgação desta doutrina. É um instrumento da divulgação dessa forma de viver. A forma de viver conscientemente, entendendo que a vida aqui é uma passagem e que a gente tem uma continuidade dela. E que a gente já veio encarnando há muitas vezes e que a gente chegou hoje aqui com todos os defeitos que temos, mas que a gente precisa vencer pelo menos 2, ou 1, que seja, para que na próxima a gente venha sem ele. E na próxima a gente venha sem esses defeitos. Então, quando a gente chega numa casa espírita, o que a gente espera da casa espírita? Né? A gente espera, eu vou sentar aqui, vou sentar em cima do colo do espírito? Não necessariamente. O que a gente espera quando vem aqui? Alguma resposta? Olha, você viu alguém do meu lado, algum encosto? Não é isso. Há vários tipos de casas espíritas, espiritualistas. Até dizem que tem a casa espírita kardecista, né? O Divaldo Franco fala que não há casa espírita kardecista, porque se houver uma kardecista, tem que haver uma não kardecista. E como o espiritismo foi decodificado por Allan Kardec, não há como não ter uma casa espírita não kardecista. E nem kardecista, porque ele simplesmente foi um decodificador dessa doutrina. Você não vê foto dele, imagens, em nenhuma casa espírita. Ele não é um santo, não é um Deus, não é nada. Ele foi um espírito muito evoluído que veio para cá, para esse trabalho. Essa era a missão dele. Não era divulgar, não era salvar ninguém. Era mostrar que as pessoas podem se salvar por elas mesmas. E que elas entendam que elas têm vida, mesmo após a vida. Que a vida vai continuar. Não vai acabar aqui, nesse momento. Então, quando a gente chega num lugar desse, o CEPA é só um instrumento dessa divulgação. Há vários outros instrumentos de divulgação da doutrina espírita aqui em Jaraguá, por exemplo. O CEPA é um deles. E qual a tarefa do CEPA? É essa divulgação. É trabalhar com isso. Trabalhar com essa divulgação e trabalhar nos atendimentos. Essas são as vocações das casas espíritas. O CEPA tem a sua vocação, que é esclarecer consciências. Esse é o lema da Casa CEPA. Há outras casas na cidade que têm outros lemas, que têm outras formas de trabalhar, mas todas elas divulgam a mesma coisa. 5 livros que Allan Kardec decodificou. Não há segredos, não há misticismos, não há símbolos, não há uma outra forma de entender. Então, quando a pessoa chega aqui, ela traz consigo tudo aquilo que ela vê, que ela carrega. E muitas vezes, ao chegar aqui, a gente só enxerga essa parte física disso aqui. Tem muitas coisas. Antes de vocês chegarem aqui, tem uma equipe de proteção da casa espiritual. São espíritos que estão só para proteger, fazer a segurança. Isso aqui é preparado muito antes do que a gente chega aqui. Tem uma equipe de médicos que trabalha ali perto do passe. E, geralmente, né, as pessoas mais ligadas a essas questões. Uma equipe espiritual, tá, gente? Não a gente. A gente só é a canetinha que escreve bilhete. Só isso, mais nada. Tem um monte de pessoas lá fora, de espíritos lá fora, que nem sabem às vezes que desencarnar, mas que a vibração deles está tão ruim que eles não conseguem entrar aqui. Não que a porta esteja fechada para eles.
Mas a sintonia vibracional deles é diferente. E eles podem fazer mal para todos nós que estamos aqui. Então, acima daqui, ou do lado de cá, também tem espíritos desencarnados que estão escutando essas palavras que estão sendo ditas através de mim. Eles estão ali, em algum lugar. Aqui tem uma tela para eles. Então, tudo que a gente fala está aqui. Eles conseguem enxergar. Porque eles também têm a continuação do estudo. A vida continua também lá. Tem essa proteção. Tem tudo isso. Só que quando a gente chega aqui, nós trazemos conosco a nossa própria paz, a nossa própria raiva, a nossa própria dor. Nós trazemos conosco. Ninguém traz conosco. Então tudo que está sendo falado aqui, às vezes para alguém não faz sentido nenhum, mas para a moça lá atrás faz. Porque hoje ela passou por uma coisa que chegou aqui e falou, aquela palavra fez sentido para mim. Fez. E nem sempre vai fazer sentido para todos que estão aqui. Só que o que está acontecendo aqui, além da nossa conversa, e talvez muitas vezes para nós, essa conversa é uma parte do trabalho, talvez até uma distração, para que nós possamos realmente ser atendidos pela equipe que está lá atrás. Por essa equipe espiritual que está do lado de cada um de nós. Que veio e está do seu lado, olhando o seu mapa, olhando a sua tela consciencial e falando, puxa vida, você não veio aqui por você hoje, você veio aqui por uma pessoa lá, da sua mãe lá que está lá na cidade e tal, não foi porque ela está com algum problema e tal. Quando a gente escreve esse nome, vocês vão perceber que todas as casas tem uma caixinha lá na frente que a gente escreve o nome. A gente pode escrever esse nome lá na caixinha. Só que aquele nome que está escrito lá, o gênero, você consegue escrever ou colocar para irradiação? Consigo, coloco. Sempre coloco. Mas eu escrever esse nome e você escrever tem uma diferença muito grande. Porque quando você escreve esse nome naquela caixinha, você coloca lá, naquele nome, o seu sentimento, o seu pensamento. E quando você escreve aquele nome e coloca lá, você está fazendo uma oração por essa pessoa, por aquele endereço, por aquela família, por aquele ser. E isso tem muito mais força do que a gente pode imaginar. Porque também tem uma equipe espiritual que está lá e que pega todos aqueles nomes. Eles não têm como saber quem é. Mas eles pegam aquele nome. Tem alguma coisa que eles devem decodificar lá, eu não sei o que é. Mas que eles colocam esses nomes e eles vão chegar perto de você e falar assim, nossa, você trouxe isso aqui, deixa eu chegar perto dela. Ela trouxe o nome lá do fulano de tal ali. Chega perto dela, consegue conectar o seu plano mental e saber exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. E quando acaba isso aqui, quando a gente vai embora, isso tudo continua. Esse trabalho continua porque muitos irmãos desencarnados vêm aqui, isso aqui continua. Então quando a gente está aqui, toda essa energia, tudo isso aqui que a gente coloca, fica aqui dentro. Para que eles possam utilizar da melhor maneira possível. Então quando a gente chega num lugar, numa casa espírita qualquer, a gente tem que imaginar o que a gente trouxe. E como a gente entrou por aquela porta. E conscientemente entender como a gente vai sair por ela. O que a gente vai fazer depois que sair daqui? O que a gente vai fazer depois que receber um atendimento que disse que o seu problema tem interligação espiritual com alguma coisa que você fez no passado para aquela pessoa, para aquela situação, e por isso que você está passando por isso. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? É o mais importante. Porque se a gente não souber o que fazer com isso, as coisas vão continuar acontecendo normalmente, igual já estavam acontecendo. E essa é a magia, entre aspas, de uma doutrina que nos coloca num caminho, que nos dá um guia. E fala, o caminho é aqui.
Só que ele coloca um guia turístico do nosso lado. Um mentor espiritual que cuida de todos os passos da nossa encarnação até a nossa desencarnação. E ele vai falar para nós, às vezes, olha, se você for por aqui, você vai andar uns 40 quilômetros para chegar lá. Mas se você for por aqui, tem água, comida, está tranquilo, você vai com ar-condicionado, fique à vontade. E você escolhe qual caminho você quer. E normalmente no final a gente chega sempre no mesmo lugar. Então, o que nós buscamos num centro, numa casa espírita, é o conhecimento de nós mesmos. E nós mesmos somos os protagonistas das nossas próprias vidas. Quando a gente conscientemente começar a entender isso, conscientemente entender que você tem limitações, quais são os seus defeitos, quais são as coisas que te tiram do sério, quais são as coisas que te fazem, nossa, eu fiz isso, não era eu. Talvez nem era mesmo. Mas é isso que a gente precisa mapear. Um bom espírita, deixa eu até pegar aqui, dificilmente eu pego, mas hoje eu vou pegar aqui para lembrar. Reconhece-se um bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem para dobrar as suas más inclinações. O centro espírita não faz isso por você. Nenhum vai fazer. É você que faz. É você que reconhece aquilo que precisa reconhecer e é você que faz o esforço para mudar. A casa espírita trabalha com o suporte para tudo isso, que é a evangelioterapia e a fluidoterapia, que é o passe, e o atendimento espiritual, caso você não consiga entender ou fazer sozinho aquilo que precisa fazer. Mas ela não vai mudar você. É você que se muda. Quando você se conhece, quando você entende, é você mesmo que faz. E essa é a maior dádiva que Deus nos dá. A de tornar-nos nós mesmos a imagem e semelhança dele. Muito obrigado. Obrigado por hoje. Passe ali, né? Agora. Bom, vamos lá. Muito obrigado. A gente vai fazer o passe ali presencial, tá bom?